paz a todos que nos ouvem. Estamos iniciando a quarta parte do módulo Cura Interior. Você deve assistir as partes anteriores para entender a sequência e para que você não perca essa sequência. Eu quero ler um texto no início desta parte que está em Gênesis capítulo 1, o verso de número 26, que diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Somente esta parte do versículo 26. Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 1, que é o capítulo da criação, onde Deus está criando todas as coisas, organizando o mundo, organizando a nossa terra, você vai descobrir que sempre em cada item está escrito assim: e viu Deus que era bom. Ou seja, no singular, viu Deus que era bom. Em diversas vezes você vai encontrar essa expressão, viu Deus que era bom. Mas quando você chega exatamente na parte da criação do homem, você descobre que está escrito assim: façamos o homem. Aí vai para o plural. É como se houvesse ali três pessoas, ou mais de uma pessoa, porque você nunca diz façamos se você estiver sozinho. Se você está sozinho, você diz eu faço. Façamos o homem. O que significa isso? Que Deus estava numa reunião conjunta para fazer o homem. E que reunião era esta? O Espírito Santo, o Pai e o Filho. As três pessoas da Trindade presentes para fazer o homem. Por quê? Porque ele estaria fazendo alguém à sua imagem e semelhança. É o que está escrito na palavra. E o que significa imagem e semelhança? Significa que ele está fazendo um homem em três partes também. Ele está fazendo corpo, alma e espírito. É isso que está já desde o início demonstrado. E o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, que nós lemos no item anterior, na parte anterior, na parte 3, está falando que todo o nosso corpo, alma e espírito deve permanecer irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. E essa é a parte que nós estamos. E aí, como Deus dividiu o nosso ser em três partes, espírito, alma e corpo, nós temos que entender cada uma delas para entender o que é cura interior. Então veja, espírito é a parte de Deus em nós, porque Deus é espírito. Eu diria que é a matéria-prima de Deus, ou seja, Deus é espírito. É como se Deus pegasse da parte dele, desse para nós o seu espírito. Por isso que o espírito nunca morre, o espírito é eterno. Quando nós passamos pela morte, o nosso corpo morre, se desfaz, vira pó, porque ele é pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. E nós temos um corpo. Esse corpo é formado do pó da terra. Por que existe esse corpo da terra? Para que dentro de um corpo físico pudesse habitar o Espírito de Deus, uma vez que nós não habitaríamos no céu no início, nós habitaríamos na terra, e terra é um lugar físico. E nós não seríamos só espíritos aqui na terra, porque seríamos todos invisíveis, ninguém se veria, mas como nós estamos reinando no físico, então Deus fez um corpo físico e colocou seu espírito dentro de nós. E como que ele diferencia uma pessoa de outra pessoa? Talvez você pense que seja no físico, mas quando você encontra um gêmeo univitilíneo, você vai descobrir que eles são exatamente iguais no físico, não há diferenças. Então como é que Deus vai nos mostrar a diferença entre uma pessoa e outra? Está na alma. A alma é aquilo que está dentro de nós, que nos diferencia. Vejamos o que contém na alma, o que Deus colocou nesta alma desde o início. Deus colocou coisas muito importantes, duas delas trabalham muito juntas. Uma se chama livre-arbítrio e a outra se chama vontade. Por que elas são diferentes? Porque você pode ter vontade de fazer algo, mas não fazer. Então você não usou o livre-arbítrio. Por exemplo, há pessoas que têm um pensamento, uma vontade de se matar, mas não se mataram, porque não exerceram o livre-arbítrio.
Há outras pessoas que sentem aquela vontade e se matam, ou seja, usaram o livre-arbítrio. Então, vontade todos nós temos, mas não exercemos o livre-arbítrio se quisermos algo nosso. Por isso que eu quero deixar claro aqui que quando Deus nos deu o livre-arbítrio, ele é nosso, exclusivamente nosso. O livre-arbítrio é algo que nem Deus põe a mão, nem o diabo põe a mão. Há muitas pessoas que querem às vezes ser muito espirituais, muito crentes, então eles dizem, ó Senhor, eu te entrego o meu livre-arbítrio. Deus não vai pegar, porque Deus já deu para o homem isso. Porque se Deus pegar o livre-arbítrio e amanhã você pecar, você vai pôr a culpa em Deus, porque o livre-arbítrio estava na mão dele. Então, a vontade é onde existe a guerra espiritual. É na vontade do homem. A guerra espiritual está todinho na vontade do homem. Ou seja, Satanás influenciando a vontade do homem e o Espírito Santo influenciando a vontade do homem. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. O que significa isso? Quando eu estou cheio do Espírito, a minha vontade está mais para o lado de Deus do que do lado do diabo. Como a gente vive no mundo que jaz no maligno, então a nossa vontade é muito mais influenciada pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. E quando a gente tem a vontade dentro de nós, aí vem esse desejo, que é uma vontade, para realizar algo, e se você faz, você exerceu o seu livre-arbítrio. Eu diria que o livre-arbítrio é uma arma que você pode matar a você mesmo ou torná-la algo precioso para a sua vida, é o livre-arbítrio. Também outras coisas que Deus coloca na alma do homem são os sentimentos. Que sentimentos são esses? São os próprios atributos de Deus. Você sabe muito bem que Deus tem atributos, e dos atributos de Deus, 3 deles ele não dá para ninguém, que é onipresença, onipotência, onisciência. Mas os outros atributos ele deu e colocou aonde? Na alma do homem. Ou seja, você ama, você tem alegria, você tem longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Isso são atributos que Deus colocou dentro de nós. Qualquer pessoa tem esses atributos. Por pior que seja a pessoa, ele tem esses atributos dele, porque faz parte da natureza de Deus em nós. E o corpo que ele nos fez para habitar a alma e o espírito, ele fez de uma maneira que, apesar de ser do pó da terra, ele transformou esse corpo em algo perfeito, em algo para ser eterno, porque quando Deus fez o homem foi para ser eterno, para nunca morrer. Então o Espírito de Deus, que já estava dentro dele, que não morre nunca, pega a alma com todos os seus sentimentos, as suas emoções boas, e colocou junto na alma as memórias. Quando você estuda um computador, você descobre que o computador é uma tentativa de imitar o que o homem tem no seu cérebro. Não vou fazer aqui uma divisão como a psicologia faz, porque é bem mais detalhada quando a psicologia estuda esses pontos. Não é o nosso caso, nós podemos fazer aqui algo mais simplista, mas o computador tem uma memória RAM, que é a memória onde o computador opera, você não mexe nela, você não a vê, mas ao apertar o botão ele já passa a funcionar. E você tem no computador a memória física, que essa sim você trabalha com ela, onde você inclui os dados, onde você tira os dados e assim por diante. E no nosso computador está aqui, ou seja, nossa mente. Nós temos aqui memórias que a gente desconhece porque são subconscientes, daquela fase de nenê, fase de um aninho, que nós vivemos memória, vivemos situações que estão gravadas, mas a gente nem imagina onde estão. E tem as memórias conscientes, quando você começa a ter essas memórias, você começa a lembrar dos fatos, alguns mais distantes, alguns mais perto, é a tua memória. Essa é a nossa alma complexa, e é aí que está a nossa guerra espiritual. E eu vou falar no próximo módulo como que o pecado vai interferir na nossa alma e o que ele vai fazer com essas questões que eu acabei de citar agora, para você descobrir então que nós precisamos de uma cura desta alma que foi afetada totalmente pelo pecado. E é no próximo módulo que eu vou estar ministrando sobre esse ponto de os efeitos do pecado na alma.
do homem. E aí nós vamos entender esta questão. Por isso nós vamos parar por aqui, orar por você, para declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, neste dia da semana, no início da semana, para que essa semana você possa refletir sobre as questões que você tem passado e o Espírito Santo trazer à tua memória os traumas que você precisa ser curado para a glória do nome. Eu te abençoo e declaro o melhor de Deus sobre a tua vida e declaro que este tempo vai ser um tempo de cura para você. Não esquece de não só assistir, mas se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva para receber as sinalizações. E esse sininho que você tem aí, você aperta o sininho e você passa a ser informado toda vez que sair algo na nossa conta do YouTube. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.